Como a gente bem sabe sobre golpe militar, lá em 1964, quando os nossos lustrosos militares, que não sabem fazer outra coisa na vida que não seja dar golpe no próprio povo, quando eles deram o golpe de 64, eles fizeram o seguinte. Claro que nem todos os militares concordavam. Era uma parcela pequena, mas nem todos concordavam. Ficou muito claro o seguinte: quem não concordava tinha que ser tirado de circulação, se é que você me entende. Ou ele tinha a cabeça desconectada do corpo, ou ele tinha que sumir do país, ou ele era preso e eventualmente sofria diversos agrados e mimos na prisão, como foi o que os militares fizeram com as pessoas da esquerda quando eles os prendiam. O que a gente tem percebido na volta do julgamento de admissibilidade do processo, né, de mais um dos grupos lá das pessoas que estavam envolvidas, é que volta-se a falar sobre a questão da forma que os militares agiram. Está muito claro em toda a explicação, em toda a exposição do relator, que no caso é o Xandão, está muito claro que, por exemplo, não havia dúvida nenhuma por parte dos militares e por parte do Jair de que não tinha fraude nas eleições. Eles falam isso textualmente. O Cid fala isso textualmente nas mensagens que ele troca com o resto dos golpistas. Essa conversa diz: espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo. Mauro Cid responde: eu também, senão estou preso. Veja, a consciência da ilicitude, da gravidade dos atos executórios de um golpe militar, a consciência era tão grande que o próprio réu, o colaborador Mauro Cid, diz: senão estou preso. E aí Cavalieri diz: conseguiram plotar? Nada. E diz Cid: nenhum indício de fraude. Eles não tinham dúvida que não havia fraude, mas continuavam nisso, nessa mesma linha. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais 1 milhão de vídeos todo dia. A outra coisa a ser considerada era o seguinte: o Jair estava se reunindo, claro, com o pessoal do comando do Exército. Mas na medida em que ele se reunia com pessoas e eventualmente um dos caras do comando não aceitasse fazer parte do plano golpista, ele partia para o subalterno daquele cara para quê? Para que ele partia, digamos, para o segundo no comando, para que, já que o primeiro não ia concordar, o segundo tomava a frente. E uma das teses da defesa é uma tese furada, porque a história mostra que é furada, que imagina que eles iam, tipo, o Jair ia conversar com o subalterno e o subalterno ia dar o golpe no comandante do exército, por exemplo, que era o Freire Gomes. E eles dizem: imagina, o subalterno não vai se insurgir contra o superior. Gente, todos os golpes, inclusive no Brasil isso já aconteceu, Tenentada e uma série de coisas, partiram de classes inferiores na hierarquia militar. Porque nem sempre o cara top quer saber do golpe por N motivos. Às vezes até porque de repente tá bom pra ele, então ele não quer saber de golpe. Então, claro, essa é uma tese furada. Mas como eu falei no início do vídeo, tem uma coisa que precisa ser considerada sobre isso. Quando alguém não concorda com o prosseguimento do golpe, essa pessoa não pode continuar existindo ali no mesmo ambiente. E essa questão do mesmo ambiente pode ser bem subjetiva, pode ser o mesmo ambiente, o planeta Terra, ou seja, eles têm que sumir do planeta Terra, e às vezes o próprio cara tem que fugir para não ficar pior para ele. Isso aconteceu muito na ditadura de 64. Então o que circula, o que se aventa é o seguinte: vocês estão vendo que o Freire Gomes, na hora que foi depor na frente do Xandão, aliás, ele nem estava depondo na frente do Xandão, ele estava depondo de um juiz instrutor. Só que daí, como o Xandão percebeu que o Freire Gomes estava querendo roer a corda, o Xandão entra na sala e fala: opa, peraí, cara. Ou você tá mentindo agora ou você tá mentindo na PF. Um dos dois você mentiu. Então diga aí onde você estava mentindo e sofra as consequências. E aí, Freire Gomes se tocou, falou: putz. Só que o dado concreto é o seguinte: por que o Freire Gomes estava querendo roer a corda? Porque é uma fábula acreditar que os militares brasileiros são legalistas. Não tem. Ah, Marcelo, não é possível que 100% seja bandido. Concordo. Sempre tem alguém que não é. Mas no caso concreto ali, você sabe o que os militares brasileiros falam. Né? Essa laurota, é comunismo, essa bosta, que os caras eles não sabem o que é o tal do comunismo. Mas eles estudam pelo Olavo de Carvalho. Diversos militares brasileiros tiveram aula, entre aspas, com Olavo de Carvalho. Então é óbvio que os caras são um bando de otário. Se eles estudassem por livros de história, coisas mais coerentes, talvez eles tivessem uma mentalidade. Restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica e da estabilidade institucional.
É o nome bonito que eles deram para dar um golpe de Estado. E trazia o documento, análise do planejamento e disposição de não admitir governo que tivesse associação à ideologia de esquerda. Então, o que acontece? Eu acho, sempre acreditei nisso, que o Freire Gomes não é que ele não concordasse com o golpe. Ele só não queria porque ele tinha plena consciência de que ia dar errado, por N motivos, porque eles não iam conseguir sustentar o golpe depois, porque Estados Unidos não concordou. E vocês sabem que Estados Unidos não concordando, a coisa muda bastante de figura. Além do mais, é corrente a informação que, ainda que muitos quisessem o golpe, os outros que eventualmente não queriam porque não gostariam da ideia de serem dominados brutalmente por um cara como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o tipo de sequestrador que não faz refém. Ele elimina. Tanto que ele larga todo mundo na estrada. Então, não é todo mundo que se sentia confortável dando um golpe, sabendo que estaria submetido a um Saddam Hussein, que é basicamente o que o Jair é. E claro que você analisando o perfil de determinados integrantes da família Bozo, você possivelmente consideraria que aconteceria a mesma coisa. Então nem todos os militares estavam felizes com essa hipótese. Por isso, pelo fato de não querer ser subordinado eternamente na condição de ditador, o Bolsonaro, de não concordar com o golpe porque sabia que os Estados Unidos não estavam afim e isso ia complicar. Ou seja, resumindo a ópera, os caras falaram, puta, vai dar errado e a gente vai pra cadeia. Não é que então o Freire Gomes não quisesse. Ele não estava acreditando no negócio, portanto ele não assinou. Então onde é que está o X da questão? O dado concreto é, o próprio Freire Gomes possivelmente estava na linha de tiro dos golpistas. E as ditaduras não fazem prisioneiros. Eles apagam, porque eles não vão querer ali, no meio deles, um cara que não concordou com o golpe. O cara não vai continuar sendo general não tendo concordado com o golpe. Eu acho que o Freire Gomes se tocou disso. Havia outras vertentes também que davam a conhecer o seguinte. O Braga Neto, que provavelmente era o cara mais perigoso de toda a trama, porque era certamente o cara mais cerebrino, coisa que não acontece com o Jair, muito possivelmente o Braga Neto, isso circulou demais, e não dá pra dizer que não é verdade, ele ia tirar o Jair de circulação. Por quê? Porque, como eu falei, nem todo mundo ali gostaria de ser subordinado a um louco, instável e burro como o Jair. Eles iam preferir um cara mais estável, como é o Braga Neto. Ou seja, seria o golpe dentro do golpe. Isso estava claro ali. Muito se falou, inclusive, nas coisas que foram interceptadas e nas provas obtidas pela Polícia Federal. Eu mesmo falei diversas vezes antes mesmo de saber das provas. Resumindo a ópera, é mais ou menos assim. No meu entender, e aqui é a opinião do Marcelo, o Freire Gomes queria o golpe. Ele só não queria daquele jeito porque sabia que ia dar errado, como de fato deu. Mas ele também estava com medo de perder a vida, porque ele sabia que esses caras não iam guardar prisioneiros. E ele seria um dos caras que teria a cabeça desconectada do corpo, igual o que eles queriam fazer com o Xandão. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.